Oi, Vlog 154. Oi, gente, olá livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 154 deste blog. Se tu é novo por aqui, eu te convido a deixar o seu curtir e se inscrever nesse canal. Se tu curte o vlog de rotina e leitura, a cada 10 dias eu entrego exatamente isso, rotina e leitura. E para este vlog eu separei 3 livros. O primeiro é Vestígios, do Nicholas Sparks, com o Shyamalan. Não sei absolutamente nada sobre este livro, mas sei que é escrito por um dos meus autores favoritos e pelo meu diretor de cinema favorito. Então eu acho que vai dar muito bom. Depois eu lerei Retrato em Sépia, da Isabel Allende. Essa leitura será em espanhol, o primeiro livro em espanhol de 2026. Também não sei absolutamente nada sobre esse livro, porém não preciso, porque é Isabel Allende e ela sempre funciona para mim. E para encerrar o vlog, lerei Até que o Inferno nos Separe. Não estou lembrando o nome da autora agora, mas quando eu começar a leitura, atualizo com o nome certo, tá bom? Espero que tu fique comigo até o final. Espero que tu goste. Oiê, eu comecei a ler Vestígios, do Nicholas Sparks, com o Shyamalan. E quem é Shyamalan, né? Se você não sabe, Shyamalan é o diretor, produtor, roteirista de um dos melhores filmes que existe, que é o Sexto Sentido. E assim como o Sexto Sentido, ele fez outras coisas muito boas também, como Corpo Fechado, Fragmentado, A Vila, Sinais. Filmes que, via de regra, têm uma reviravolta surpreendente. Os últimos filmes do Shyamalan têm sido duramente criticados, eu concordo, acho que a qualidade caiu muito, mas ninguém vai duvidar do poder criativo deste homem a partir do Sexto Sentido. Dito isto, esse livro foi escrito em parceria com o Nicholas Sparks, que é um autor conhecido por drama romântico. E eu acho que a divisão de tarefas do livro ficou mais no sentido de que o livro vai ser adaptado para o cinema e quem será o roteirista será o Shyamalan. Por que eu estou falando isso? Porque eu já cheguei no capítulo 17 e eu sinto unicamente o Nicholas Sparks. E isso é ótimo. Com algumas ressalvas. Vamos lá. O livro tem o Tate é um arquiteto, ele trabalha e vive em Nova York, então ele recebe um trabalho ali, ele fecha um trabalho em outro lugar e ele vai para esse outro lugar trabalhar, e aí ele se hospeda numa casa tipo Airbnb, e logo que ele se hospeda, ele percebe que ele não está sozinho, existe uma mulher morando ali naquela casa com ele, interagindo com ele, conversando com ele, só que ele descobre que essa mulher já morreu naquela casa, num acidente doméstico no banheiro. E então ele percebe que ele está meio que alucinando. Mais ou menos isso. O Tate, ele tem um histórico complicado de saúde mental, ele já tentou se desviver no passado, ele foi internado, ele teve uma depressão muito profunda, ele perdeu a irmã
e isso consumiu emocionalmente de forma muito intensa. Então, ele está nesse desgaste de tentar superar, e é um desgaste diário, ele vive essa busca. E quando essas coisas começam a acontecer, quando ele começa a interagir com uma pessoa que já morreu, ele, claro, começa a duvidar da própria saúde mental, né? Em que nível de comprometimento mental ele se encontra para isso. Muito bem. Aos poucos a gente vai percebendo que... E o nome da fantasminha lá que conversa com ele é a Vren. Ela é uma mulher bonita, é uma mulher atraente, é uma mulher interessante. Então, o Tate começa a desenvolver sentimentos por ela. E conforme a leitura vai se intensificando, a gente vai percebendo que talvez a Vren não tenha morrido de acidente. Talvez ela tenha sido assassinada. E aí o Tate vai tentar elucidar isso. Muito bem, como eu falei, eu sinto o texto do Nicholas Sparks. Eu sou uma grande fã do autor, eu acompanho a carreira dele, eu leio tudo que ele publica aqui no Brasil, sou realmente uma cadelinha dele. Então, eu tenho uma certa intimidade com essa narração dele. Porém, quando o livro sai desse drama romântico e entra no mistério, no suspense, eu não sinto uma mudança de tom orgânica, fluida. Eu sinto um toque abrupto, sabe? Eu tô ali comovida com a história do Tate e da Vren e de repente corta para algo mais com clima de suspense mesmo, de investigação. E essa mudança de tom, para mim, não está sendo muito positiva. Mas eu estou gostando da leitura. Eu só sinto que o Nicholas não é tão bom em desenvolver suspenses como ele é bom para desenvolver o romance dramático. É isso. Mas estou gostando sim, já cheguei no capítulo 17. Existem nuances interessantes na narrativa. Enfim, estou gostando. É um livro muito fresquinho, foi lançado semana passada. Fazia tempo que eu não lia algo assim, sabe? Tão novo no mercado. E estou gostando. Bom, se eu continuar nesse ritmo, acredito que amanhã eu conclua e aí venho contar para vocês se eu gostei ou não. Oiê, eu já tinha gravado essa atualização e depois eu descobri que não tinha gravado o áudio. Então, cá estamos aqui novamente. Vamos lá, eu comecei a ler Retrato em Sépia, da Isabel Allende, e descobri que este livro é o segundo livro de uma trilogia. E o terceiro livro dessa trilogia é A Casa dos Espíritos, que eu li em 2024, que eu amo, adoro, acho que é o meu favorito da Allende, e eu não sabia que era o fim de uma trilogia. Mas, lendo este livro, eu entendo que eles podem ser lidos de forma independente. Eles compartilham o mesmo universo, eles estão em linhas temporais distintas, porém eles podem ser lidos de forma independente, tá bom? Espero que sim. Aqui a gente tem a Aurora é a nossa protagonista. Ela é filha de um casamento, de uma relação que não deu certo, e num dado momento da sua vida, a avó dela vai ter que tomar a frente para cuidar dela. Não só cuidar de educar, de amparar, não. É tomar a frente da vida dela mesma. E não é porque a Aurora seja fraca e nem porque essa avó ela é invasiva. Não. São contingências que vão acontecer. Porém, a Aurora, ela é uma personagem forte, como eu disse. Ela tem as suas vulnerabilidades, ela tem as suas fragilidades, porém isso não enfraquece a sua personalidade, a sua vontade, a sua gana por vida, tá? Essa história acontece com um pano de fundo da Guerra do Pacífico, que era uma guerra que eu particularmente ignorava, mas foi um conflito entre Chile, Bolívia e Peru. Partes dos territórios desses três países guerrearam por isso mesmo, por território e por questões, riquezas naturais, poucas coisas políticas, mas avanços tecnológicos e
de recursos naturais mesmo. E o Chile aqui é o vencedor desse conflito. Porém, a autora não coloca o Chile como se ele estivesse do lado certo, como se ele fosse o dono da razão ou como se ele merecesse essa vitória, tá? Esta guerra também é colocada em camadas e de forma que tu fica muito, muito interessado por isso. Eu acho muito legal quando você está lendo uma ficção e quando você para de ler, você quer mais informações sobre esse cenário, que é o que está acontecendo comigo agora. Eu não conheci esse conflito, se eu estudei isso na escola, os meus professores me perdoem porque eu não gravei nada disso na mente, e eu tive excelentes professores de história, mas ler aqui e a forma que ela descreve isso me deixou extremamente curiosa para saber mais. Dito isso tudo, eu cheguei na página 100 e eu já me emocionei 2 vezes, emocionei mesmo, da lagriminha descer aqui, do coração apertar, do ar ficar sufocado aqui, porque a autora, ela consegue administrar de uma forma tão sensível conflitos sanguinolentos com muita sensibilidade, com muito sentimento. Existe uma administração de palavras, uma organização de parágrafos que me levaram a esse momento de sentir a lagriminha descer. E eu acredito que outros leitores também possam se sentir extremamente comovidos com essa forma. Eu acho que não são nem artifícios que a autora usa para fazer o leitor chorar, mas ela constrói uma realidade em que o leitor se sinta confortável em chorar. É isso. Estou amando. Estou amando. Que experiência intensa. Aqui existem determinadas nuances que me fazem quase passar pano para algumas pessoas que vão surgir lá na Casa dos Espíritos. Quase. Existe aqui um pano de fundo emocional que me faz entender determinadas atitudes lá do outro livro. Mas, como eu repito o que eu falei no começo, pode ser lido de forma independente, tá bom? Estou gostando demais. Isabel Allende é uma autora preciosa. Esta mulher manja muito, muito. A minha edição não tem nenhuma foto dela que eu queria expor. Ah, tem sim. Queria expor a sua figura aqui. Ela tá bem diferente atualmente. Essa minha edição, se eu não me engano, é do começo dos anos 2000. Eu comprei na estante virtual. Eu acho que ela tem uma outra edição agora com uma capa linda, inclusive, lembrei. Ela tem uma edição nova com uma capa linda. Mas essa minha edição aqui é do começo dos anos 2000. A Isabel Allende era assim. Ela continua belíssima, inclusive. Inclusive, eu acho que Isabel Allende parece muito com a Rita Moreno, que é uma atriz porto-riquenha. Enfim, essa é a atualização de agora. Eu cheguei do trabalho faz pouco tempo, eu vou tomar banho, eu vou comer alguma coisa e vou assistir o primeiro episódio de Margot está em Apuros, que estreia hoje. Acho que já estreou hoje no Apple TV. E amanhã a gente se encontra para falar sobre Retrato em Série. Gente, manga com banana. E em vez de assistir Margot está em Apuros, eu vou assistir Os Testamentos, que é o spin-off ou a continuação de The Handmaid's Tale. Eu não terminei de assistir The Handmaid's Tale, eu parei, eu acho que na 3ª ou na 4ª temporada. Série eu abandono tranquilamente, mas livro eu não consigo abandonar não. Mas série eu abandono. Então vamos conferir a continuação para ver se é melhor, porque tem uma atriz que eu adoro que tá nessa produção. Então, bora tentar. Oi, gente! Eu terminei de ler Retrato em Sépia, da Isabel Allende, e apaixonada estou. Que leitura gostosa, que leitura intensa. Ai, gente, me emocionei em várias partes. Confesso que a 3ª parte me deixou um pouquinho cansada, mas, ai, maravilhada, maravilhada. Quero fazer menção aqui a um personagem, o Williams. Ele é um mordomo e ele é, assim, o estereótipo do mordomo inglês. Sim.
E tem uma parte aqui, tem uma fala dele, tem todo um contexto, tá? Tem toda uma construção. Mas tem uma fala dele que ele diz para uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher raçuda. Ele fala para ela, mais ou menos assim, vou contigo porque não é bom que uma mulher fique sozinha. E, gente, eu me vi passando pano para essa frase machista, porque existe a construção que eu falei para vocês e que a gente entende toda a bondade, todo o carinho do coração dele para com essa mulher que ele não quer que a sociedade veja sozinha e que corra os riscos e as implicações de uma mulher sozinha dentro deste recorte de tempo. Enfim, quando vocês lerem esse livro, vocês lembrem de mim quando o William aparecer. Adorei ele. Tem um outro casal aqui, gente, que ele é um casal interracial, sendo o homem chinês. E é muito bem construído. É muito bem desenvolvido, sem caricaturas, sabe? E, nossa, como essa mulher sabe fazer isso? Direito. Tipo, se numa aula de escrita criativa for citar como se desenvolver um personagem de outra etnia, poderiam usar o exemplo da construção do personagem aqui, que é o tal. Ai, gente, só elogios. Eu gostei bastante. Como eu falei na outra atualização, é o segundo volume de uma trilogia. Eu já li o terceiro livro é perfeito. Casa dos Espíritos é um exemplo de livro perfeito, sim. Só que ele é um livro independente. Tudo que precisa ser amarrado aqui é amarrado aqui. Então agora eu quero ler A Filha da Fortuna, que é o primeiro livro dessa trilogia. Eu li de trás para frente, tá tudo bem, faz parte. Gostei muito, indico demais. Mas indico na ordem, tá? Eu acho que a experiência pode ser melhor. Aconteceu que eu não li na ordem, enfim, mas eu acredito que a experiência, lendo na ordem, pode ser melhor. E eu comecei a ler Até que o Inferno nos Separe. Desculpem, mas ainda não decorei o nome da autora. Até que o Inferno nos Separe. Eu li ele pouquíssimo, 12% só. E aqui o livro é aberto com a Naomi se encontrando com o Nicholas, é um primeiro date, eles saem ali para o cinema, e ela toda emocionadinha, adorando esse date, idealizando o Nicholas, e realmente ele dá assim, indícios de que é um cara que ela queria, sabe? É o cara. E o livro corta para 2 anos depois, eles já estão morando juntos, eles já estão na correria dos preparativos para o casamento. Só que esses dois se odeiam agora. Se odeiam. A Naomi, ela tá investida em fazer com que o Nicholas termine o relacionamento com ela. Sendo que ele não faz nada para que ela se sinta animada em continuar. Ele se acomodou de um jeito que ela desapaixonou e ela não se vê compartilhando a vida com ele no futuro. Só que ela também não tem coragem de chegar para ele e falar, acabou, não quero mais, cada um segue seu caminho. Porque existe um contexto. O Nicholas, ele vem de uma família muito rica. E a mãe do Nicholas, ela tomou assim a frente dos preparativos do casamento, em que a Naomi não tem voz para nada, ela não pode escolher as músicas, ela não pode escolher o sabor do bolo, ela não pode escolher as flores, ela não pode escolher nada. E a mãe tomou a direção de um jeito que ela tá pagando tudo, e a Naomi tá com medo de terminar esse noivado, e a mãe dele chegar, então você vai pagar pelo prejuízo de tanto. E é um casamento faraônico, assim, tá, gente? Um negócio assim, aquelas coisas que a gente olha e pensa, é bonito, mas desnecessário. Enfim, essa é a premissa do livro, mas eu tô bem no comecinho, eu não sei se vai surgir algum outro interesse romântico para a Naomi ou para o Nicholas. O que eu tô gostando bastante esse começo foi bem ágil, nos colocou no centro ali da problemática. Só que eu tô aqui pensando que eu queria o ponto de vista do Nicholas. Eu queria que ele também estivesse envolvido, determinado a terminar esse romance. Talvez mais pra frente a gente veja, talvez. Como eu tô lendo em e-book, eu não pude folhear ali pra ver se tinha capítulos com a perspectiva dele, né? Talvez venha a ter, porque eu tô só no começo. Tá bom? Enfim, essa é a atualização de agora. Estou de home office hoje e agora, na hora do almoço, vou terminar essa atualização e vou dar um pulo na Paulista para tentar pegar a minha senha para
conhecer Julia Quinn na terça-feira. Eu estou muito empolgada, eu espero muito que dê certo, porque eu gosto demais da Julia Quinn, é uma das minhas autoras favoritas, eu acho que a autora que eu mais gasto dinheiro é com ela, então espero que dê certo. Quando este vlog for ao ar, vocês já vão saber, porque a próxima atualização com certeza ou é a minha frustração ou é a minha vitória por ter conseguido isso. Mas neste momento, eu só consigo pensar nisso. Bom, até a próxima atualização. Oiê, vim compartilhar com vocês que não consegui a senha para ver Julia Quinn, para autografar meus livros. Gente, eu fiquei tão frustrada na hora que a moça da livraria falou que tinham acabado as senhas. Eu fiquei com vontade de chorar no balcão. E eu ando muito chorona. Qualquer coisa eu choro. Enfim, a distribuição tinha começado às 9, eu cheguei 12:30 e não tinha mais. Aí bate aquela coisa de porra, tu devia ter metido louco e ter ido às 9 da manhã. Trabalhar? Pra que trabalhar, não é mesmo? Enfim, fiquei extremamente frustrada. Mas o que? A vida segue, não é mesmo? Hoje de manhã, hoje é sábado, não fiz nada até agora, são 8h47 da manhã. Cedo relativamente, mas eu acordo cedo, minha rotina começa muito cedo, mesmo de fim de semana. Não fui correr, não fiz nada, nem tomei café da manhã ainda. Não comecei a arrumar a casa, não coloquei roupa para lavar, fiz porra nenhuma, porque eu acordei, perdi o sono cedo, na hora que eu acordo sempre. E aí, na expectativa de voltar a dormir, eu peguei o tablet para ler um pouquinho de Até que o Inferno nos Separe. E não voltei a dormir, porque o livro engajou demais, demais, gente. Aqui a gente tem uma comédia romântica muito engraçada. A última atualização, eu tinha falado para vocês que eu tinha chegado ali por 12%, então ainda não tinha muita ideia do que estava por vir. E nós temos aqui um casal que está juntos há 2 anos, que está se preparando para casar, assim, festa, gastos. Mas eles se odeiam. E aí um fica provocando o outro para que o outro desista, para que ele não seja o culpado pelo término. E eles fazem cada coisa ridícula, ridiculamente engraçada. Tem uma questão aqui com uma comida que, gente, eu gargalhei alto, gargalhei assim com as vísceras, sabe aquela piada gostosa que tu ouve e tu acha genial e tu ri, e toda vez que tu lembrar, tu vai lembrar com um sorriso no rosto. Eu gargalhei desse jeito nessa cena e em outras cenas. Teve mais outras 2 cenas que eu morri de dar risada, porque eles são ridículos, eles são extremamente imaturos e eles não conseguem atingir o objetivo deles. Porém, já entendi o que a autora quer. Porque tem outras coisas que às vezes eles se olham e pensam, porra, como ela tá bonita, porra, como ele é gostoso, e tipo, será que não vale a pena continuar? E essas cenas são muito legais também. Tem uma cena que eles entram num embate físico, assim, ele vai tentar tirar o celular da mão dela e ele vai tentar fazer isso fazendo cócegas nela. E nisso vira uma coisa de sedução, sabe? Aquela coisa de raspar o pescoço, segurar o braço, extremamente sensual, sem ser sexual. Eu achei brilhante, eu achei uma cena muito bem construída. E tem todo um contexto por trás desse relacionamento não dar certo. O fato deles serem imaturos é o primeiro lugar. Mas o Nick, ele tem uma relação com a família muito intensa. A mãe do Nick, ela é muito controladora, é uma mulher muito carinhosa com ele, deu todas as oportunidades, facilitou a vida dele de todas as formas, mas ela é muito controladora. Então, ele tenta agradar essa mãe de todos os jeitos. E, inclusive, essa cena do telefone se dá em função de uma contenda com a mãe, para evitar uma contenda com a mãe. E, gente,
E parece que os dois ficam provocando a mãe dele para piorar o lado do outro. Mais ou menos isso. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas, gente, é uma comédia romântica deliciosa de acompanhar. Porque é engraçado. Porque às vezes a gente fala de comédia romântica que a gente não ri. E eu gosto de dar risada. Tenho vocação para alegria. Embora eu esteja falando para vocês que eu ando muito chorona, mas o meu riso é muito fácil. Eu dou risada de coisas ridiculamente idiotas. Mas quando a gargalhada vem, eu sei que a cena é boa. E eu estou adorando o Nicolas e a Naomi nessa guerra, que não é uma guerra silenciosa, é uma guerra declarada. Eles se provocam o tempo todo, a grande maioria das vezes, como eu falei para vocês, de forma imatura. Enfim, estou gostando muito. Não estava esperando, eu estava até imaginando que poderia surgir uma outra pessoa que ia meio que encantar a Naomi, mas não. Ela vai, acredito eu, né, que essa jornada de redescoberta do que fez com que ela se apaixonasse pelo Nicolas. E, embora a gente não tenha um ponto de vista dele, eu acredito que ele esteja no mesmo caminho. Existe um motivo para um dia ele ter olhado para ela com paixão e ele ter desejado compartilhar a vida dele com ela. Então, adoro amor, romances de segunda chance, adoro reencontros, e quando o reencontro existe, sem que a separação tenha existido. Estou adorando. Acho muito difícil que daqui para frente ele não me encante mais ainda. Bom, então se tu curte um romancinho assim, tu quer dar risada, talvez tu se estresse pela imaturidade deles, mas até que o inferno nos separe. E agora eu vou falar o nome da autora, é a Sarah Roggel. Acho que assim fala, Sarah Roggel. Enfim, estou gostando muito. Comecei a assistir ontem a adaptação de Margot está em Apuros e adorei. Existem algumas mudanças, mas não estou me importando. Eu gosto muito da Ellie Fanning, eu acho que ela segura muito bem esses papéis, esses arcos, assim. Estou achando interessante uma mudança que fizeram ali em relação ao pai dela e como o pai dela volta para a vida dela, porque ela é uma filha de mãe solo, ela está repetindo um ciclo, né? Enfim, estou gostando bastante. Já assisti 4 episódios de Os Testamentos, que é o spin-off de The Handmaid's Tale. E aí, gente, não é um spin-off, é uma continuação. E tu tem que lembrar de algumas coisas, assim, importantes. E eu não terminei The Handmaid's Tale, né? Eu abandonei. Mas estou gostando bastante de Os Testamentos. É uma série não tão graficamente forte como foi a The Handmaid's Tale, mas é forte. Existe gatilho para violência, para abuso, enfim. E é isso, bora começar a viver, colocar roupa para lavar, começar a fazer almoço, dar uma geral na casa, porque André vem passar o feriado aqui comigo, ele chega só na parte da tarde, mas vamos organizar aqui a casa, tá bom? Acredito que eu volto a falar com vocês amanhã, já com a conclusão dessa leitura. Oiê, terminei Até que o Inferno nos Separe, da Sarah Roggel, e adorei. Gente, que romance consistente, que romance com construção. Aqui a gente tem um romance de segunda chance quando o casal nem se separou ainda. Quando eles se permitem essa segunda chance ainda juntos, né? O relacionamento tá numa derrocada, tá caindo, tá falindo, e num dado momento eles conseguem se reconectar. Eu achei maravilhoso. Tem questões ali de maturidade, sim. Tem uma cena hilária em que ela lixa o pé da mesa dele para o pé da mesa ficar menor e ele ficar irritado. Olha isso. Temos uma outra cena em que ele joga um negócio no lixo e ela fica magoadíssima. E uma coisa que eu não gosto, mas que nesse livro tem de forma muito bem feita, que é a vilanização das mães. A mãe do Nicolas é insuportável, eu tenho que concordar com a Naomi. Ela é uma bruxa e num dado momento essa mulher precisa ser contida, né, para que a felicidade do filho exista. Eu adorei o livro,
muito consistente e muito engraçado. Gente, eu dei risada em muitos pontos. Risada mesmo, gargalhada. E a grande maioria do livro eu tava com um sorriso no rosto, de alegria de ler algo tão gostoso, leve, mas que eu não vou esquecer. É uma história que eu não vou esquecer. Existe aí uma adaptação que vai chegar desse livro, eu acho que é filme, não sei se é filme ou série, mas eu acho que é filme. Estou ansiosíssima e espero que seja fiel à obra, porque a obra é uma delícia e será delicioso conferir isso no audiovisual. Bom? E termino esse vlog aqui. Se tu chegou até aqui, por favor, deixa o seu curtir. Se tu me conheceu aqui através desse vídeo pela primeira vez, considere se inscrever nesse canal. A cada 10 dias eu entrego um vlog de rotina e leitura. Será um prazer ter a tua companhia aqui comigo. As minhas redes sociais estão no box de descrições. E a gente se vê no próximo vídeo.